E aí, moçada, tudo certo? Vamos continuar na aula de hoje falando sobre circunferência, parte 2. Isso aqui, pessoal, só para relembrar. Vai falar os subretas, segmento de retas e, no caso, semirreta. Então, só para a gente relembrar. Uma reta, conjunto de pontos, e é representada como uma linha reta, ou seja, não possui curva alguma. Tá aqui, reta T, né? Tenho aqui pontos infinitos e tal. Uma semirreta é uma reta que tem início, marcada por um ponto, mas não tem fim. Tá aqui, ó, semirreta, né? Começa aqui no A e vai aqui até infinito, né? Símbolozinho aqui da semirreta, né? E um segmento de reta é um conjunto de pontos que inclui os pontos distintos A e B e a linha entre eles, que é uma parte de uma reta, né? Tá aqui no caso A, B, segmento de reta. Na aula passada nós falamos sobre ângulos escritos, a circunferência. Só que aqui na aula de hoje, né, a gente vai falar sobre um ângulo escrito particular. Portanto, pessoal, uma reta, ou semirreta, ou segmento de reta, e uma circunferência são tangentes quando possui somente um ponto comum, conhecido como ponto de tangência, que é esse B aqui. Tá vendo? Tá aqui a circunferência, tá aqui o centro O da circunferência, tá o raio, esse ponto de tangência. Na figura abaixo, o raio OB é perpendicular à reta tangente. E um outro conceito que é importante mencionar, relacionado à circunferência, é a tal da corda, né? Que é qualquer segmento de reta que liga dois pontos da circunferência. Então, por exemplo, nessa figura aqui, pessoal, BC é uma corda. Além disso, a gente percebe nessa figura aqui que a semirreta BA, ó, começa aqui no B, ela é tangente à circunferência no ponto B. Então, isso aqui é uma corda, BC, tá bom? E aí, pessoal, do mesmo jeito que a gente mostrou na aula passada, esse ângulo escrito aqui, ó, ABC, é um ângulo particular, mas ele é inscrito na circunferência. E ele enxerga, tá, o arco BC. Tá bom? Então, nesse caso, a gente também pode afirmar isso, que a medida angular, justamente do arco BC, é igual à medida do ângulo central, que é o BOC, e que é duas vezes a medida justamente desse ângulo particular ABC. A gente também pode afirmar isso aqui, mesmo no caso desse ângulo escrito particular, né? A gente viu na aula passada, o ângulo escrito era por aqui assim, né? Esse ponto aqui e assim por diante. Beleza? E aí, olha, para essa primeira função, eu vou usar essa figura aqui, né? A função calcular medidas angulares, essa aqui é ela, ó. Eu vou, então, usar essa figurinha aqui. Então, eu vou assumir o seguinte, que nós temos esses ângulos aqui, né? Justamente aqui o x, que é o caso, o ângulo central. Eu tenho o y e z, que são os ângulos internos desse triângulo, que é isósceles. Portanto, vocês lembram disso, né? Triângulo isósceles. Os ângulos da base são congruentes. Eu tenho aqui o ângulo I escrito particular. Isso aqui é a medida angular do arco BC, W. Então, qual que é a ideia, pessoal, dessa questão, dessa funçãozinha aí, né? Vamos rodar aqui as bibliotecas, né? A ideia é muito simples. Eu vou passar para essa função um ângulo dado, que aqui é, está explicado aqui, ó, tipo do ângulo, tá? Dado como entrada. Quer dizer, eu vou passar x, ou y, z, ou i, ou w. E o valor desse ângulo, que é o valor do ângulo dado. E aí eu vou passar também para essa função, né? Justamente o tipo do ângulo que eu quero obter resposta. É como aquelas questões que vocês resolvem, né, na sala de aula, né, ou em casa. Usualmente você tem uma figura assim, aí o professor passa o x e ele pede o valor de i. Ou ele passa o w e pede o valor de i, e assim por diante. Tá? O valor de ângulo de resposta, aqui no caso, é justamente o valor que eu quero calcular, a medida angular. Isso aqui é só para a gente poder iniciar justamente esse valor como um valor que é mais infinito, né? Que aí eu vou calcular o valor correto dele. Então é muito simples, pessoal, olha só. Se você passa com o ângulo, né, que dá na questão no enunciado x ou w, e eu quero saber o i, que é o inscrito, então é isso, eu passei o x ou w, porque vocês lembram, né, que essa medida justamente do ângulo central é igual à medida angular do arco BC, que é o w,
Se eu passo o x e o w, eu quero saber o i, então é aquela história, né? O valor desse ângulo de resposta aqui, ele é a metade do ângulo dado, né? Porque esse ângulo i é justamente a metade do x ou do w. Só isso. Você faz um ifzinho, aí você pode fazer quantas combinações você achar conveniente. No segundo caso aqui, nesse else if, né? Se você dá o x, se o enunciado do problema dá o x, tá? E quer saber o w, né? Que é aqui, ó, medida angular do arco, BC. Ou o OR aqui, tá vendo? Ele passa o w, quer saber o x, então a resposta é simplesmente um ângulo dado, né? Por quê? Porque o x é igual a w. Ok? Outro caso, ó. Se o problema enunciado ele passa o y ou z, que são justamente esses ângulos internos aqui do triângulo, se é isso, e eu quero saber o valor de i, então o que acontece? Como a soma dos ângulos internos, justamente qualquer triângulo é 180 graus, o que acontece? E no caso o x é igual a z, o y é igual a z, né? Tá? Então o meu x ele vai ser 180 menos 2 vezes o valor do ângulo dado, né? Foi o y ou z. E aí o que acontece? O valor do ângulo de resposta, uma vez que eu tenho o x, ó, como eu quero saber nesse caso aqui o i, ó, tá vendo? Como eu quero saber o i aqui, então ele vai ser o x por 2. Outro caso aqui embaixo. O enunciado do problema dá o y ou z. E no caso, ele quer saber o valor de w, então nesse caso, a medida angular do arco é igual desse arco BC aqui, é igual a do ângulo central x. Então aí basta que você pegue 180 menos 2 vezes o valor do ângulo dado. É o w, resposta. E um outro caso aqui, se no caso você passa o i, ou seja, o enunciado do problema passa o i, ó, esse ângulo aqui inscrito particular. E no caso, ele pede como resposta, que ele quer saber o valor de x ou w, então é aquela história, né? No caso, isso vai ser 2 vezes o valor do ângulo dado, porque o ângulo dado foi o ângulo inscrito particular. Então pronto, funçãozinha dessa você consegue então calcular aí essas medidas angulares aí, dos ângulos e dos arcos e tal. Vamos lá então, olha só. Primeiro caso, eu vou dar um ângulo escrito de 68, eu quero saber o x, que é o central. Então eu espero que seja 2 vezes isso. Então está aqui 136 graus, 2 vezes isso. Vou passar o w, que é a medida angular do arco BC. Tá? Vou passar o w, está lá no enunciado do problema. E eu quero saber, com o valor de 110 graus, eu quero saber o i. Então, isso aí vai ser o quê? Metade, 55. Vou passar o z, que é um dos ângulos internos lá daquele triângulo, com 23 graus. Eu quero saber, então, o ângulo inscrito particular. Então, nesse caso, dá 67, que é justamente isso. Ele vai entrar nesse caso aqui, ó. Z, e eu quero saber I, ó. Então, você pega o x e depois divide por 2. E assim vai. Outro caso, vou passar o x com 85, eu quero o w. Então, eu espero que a resposta seja 85 graus. São iguais? E o último caso, eu vou passar o y com 31 graus e eu quero saber o w. Medida angular do arco. 118 graus. Belezinha? Então, uma função que ajuda vocês aí, justamente, para resolver esse tipo de problema. Tem um teorema bem interessante, que é o chamado Teorema das Cordas, que, no fundo, ele diz isso aqui, ó. Se uma reta passa pelo ponto P e corta uma circunferência nos pontos A e B, então o produto PA vezes PB é constante. Aí nós temos dois casos. O ponto P é interior à circunferência. Então perceba que a gente tem aqui, olha, duas cordas, AB, CD, e o ponto P, ele é interior à circunferência. Mas olha só, os triângulos PAD e PCB são semelhantes. Desse modo a gente pode dizer justamente isso, né? Que o PA dividido sobre o PC é igual ao PD dividido sobre PD. PD dividido sobre PB. Portanto, a gente multiplica isso aqui justamente, né, em x, o PA vezes PB é igual ao PC
vezes o PD, que é igual a uma constante. E o segundo caso é quando o ponto P é exterior à circunferência. Então, aqui, pessoal, a gente vai ter esses triângulos aqui, ó, PAD, tá vendo? Ó, PAD. E o outro que é o PCB. PCB. Os triângulos PAD e PCB são semelhantes. Desse modo, PA dividido por PC é igual a PD dividido por PB. Similarmente, PA vezes PB é igual a PC vezes PD, que é uma constante. Funçãozinha bem simples. Vou passar o valor de PA, de PB, PC e vou, no caso, calcular o PD, que é simplesmente o que? Ó, é o PA vezes o PB dividido pelo PC. E aí eu passo 3 opções, uma coisa que eu defini. Você pode fazer quaisquer outras coisas. Para calcular comprimento de cordas. Se você quiser calcular da corda AB, então o comprimento é PA mais PB. Da CD é PC mais o PD que você calculou aqui em cima. E se você quiser saber a soma, justamente do comprimento das duas cordas, então você vai pegar PA mais PB mais PC mais PD. Tranquilo? Funçãozinha simples, né? Tá? O comprimento começa aqui com mais infinito, aí vai. Vamos ver então isso aqui? Vamos lá, né? Vamos rodar aqui. Beleza? E pronto, ó, tá vendo? Eu vou passar aqui, olha, quero calcular da corda B, eu passo PA2, PB12, PC10. Aí o PC não vai pegar nada aí, né? Então aí deu 14. 2 mais 2, 14. Agora, quero calcular CD. Aí aqui vai ser 10 mais o D que eu vou calcular internamente. Então o D é justamente, vai dar 2 vezes 12, 24 por 10, 2,4, né? Só que aqui o resultado vai dar em forma de fração, né? Que eu coloquei aquela funçãozinha que faz isso para mim. Vamos ver? Então, o CD deu 62 dividido por 5. Que é, no caso, PC mais o PD. E agora, se eu quiser saber a soma das cordas. Então, nesse caso, os mesmos valores, então, você vai somar justamente 62 dividido por 5 mais 14, que vai dar 132 dividido por 5. Então, uma funçãozinha simples que serve para justamente calcular o comprimento das cordas em um problema como esse, né? E por fim, pessoal, a gente vai falar aqui justamente de um relacionamento que existe, né? Quando a gente tem cordas, né? E justamente os ângulos e arcos. Vamos ver a figura aqui abaixo. Né? Os ângulos e arcos que, no caso, são determinados aí por essas cordas. Então, a gente tem aqui, tá? Uma corda DC, outra justamente EB. Temos um arco EC, aqui, ó, e um outro arco BD, tá? Se a gente considerar esse triângulo aqui, ó, ABC, tá vendo? ABC. Os ângulos internos B e C são inscritos à circunferência, né? Tá vendo aqui, ó? Esse ângulo B aqui, ele é inscrito. Portanto, a gente sabe que a medida angular do arco EC dividido por 2, que aí essa medida angular eu chamei de L' aqui, ela justamente ela vai ser tal que eu tenho aqui o valor de B, ele vai ser essa medida angular do arco EC, que é o L' sobre 2. Né? Que é aquela história do ângulo escrito tal. Então, o B vai ser o quê? A medida angular do arco EC, que é o L' sobre 2. Similarmente, o C é escrito também. Portanto, a medida angular do arco BD, tá aqui ele, que eu chamei de L duas linhas, sobre 2 vai ser justamente o C. Ora, pessoal, mas o ângulo A ele é externo ao triângulo ABC. E a gente sabe que a medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Portanto, o meu A aqui é B mais C. Então, o A vai ser o L' sobre 2 mais o L duas linhas sobre 2. Portanto, ele vai ser L' mais L duas linhas sobre 2. Então, basta que eu some as medidas angulares dos dois arcos dividido por 2. Aqui uma definição, pessoal. Esse ângulo A aqui ele é chamado de ângulo excêntrico interior. Um ângulo excêntrico interior de uma circunferência é todo o ângulo definido por duas cordas, que se cruzam em um ponto interior da circunferência diferente do centro.
Uma outra funçãozinha bem simples aqui, calcular medidas angulares 2. O que é que eu vou passar para ela? Né? Eu passo o valor do ângulo 1, do ângulo 2 e o tipo do ângulo de resposta. Tá? E que eu vou dar como resposta o valor do ângulo de resposta. Então, a gente assume uma convenção. Você pode assumir outras. Se a medida angular que a gente quer saber é do ângulo A, o excêntrico interior, então eu vou assumir que o valor ângulo 1 é o L', que é a medida angular do arco EC, e o ângulo 2 é o L2', que é a medida angular do arco BD. Se eu quero saber a medida angular de qualquer um dos arcos, ou seja, EC ou BD, então nesse caso eu vou assumir que o valor 1 do ângulo 1 é o A, e o valor do ângulo 2 é o L' ou L2'. Então é simples, né? Se eu quero saber do ângulo excêntrico interior, é simplesmente somar as medidas angulares dos dois arcos dividido por 2, que é isso que está aqui. Agora, se eu, no caso, quero saber as medidas angulares dos arcos, então, basta que eu faça isso, né? 2 vezes o valor do ângulo 1, que é do A, menos a outra, justamente, medida angular do outro arco. Por quê? Porque se eu quero saber L', quanto é que é o L2'? 2 vezes A menos, tá certo? O L2'. Se eu quero saber L2', quanto é que é? Vai ser o L2', vai ser 2 vezes A menos o L'. Então, aí é indiferente. Vamos rodar aqui, então? Rodamos aqui. Então, tá aqui, ó. Vou passar 40, o ângulo 1, 70 e, no caso, o A. Então, nesse caso, 55, que é a média, né? Eu vou passar 40 e 70, agora eu quero saber a medida angular do arco BD. Então, esse sujeito aí vai dar quanto? Ele vai dar 10, porque aí é 2 vezes 40 menos 70. E também, para o EC, deve dar 10 do mesmo jeito. Ok, moçada? Tranquilo, né? Um exercício para vocês brincarem. Continuamos na próxima aula, tá ok? Abraço!